Programa Um Novo Olhar. Olá, bem-vindas, bem-vindos. Que delícia estarmos juntos em mais um programa Um Novo Olhar. E eu fico muito feliz aqui de poder estar junto com a Alexandra Maria Augusta, assim mesmo, né? E o tema, bom, primeiro, oi, bem-vinda, Ale. Uma alegria novamente estar junto aqui com você, com toda a equipe da TV, da rádio, os ouvintes. E o meu nome é um pouquinho comprido, né? Alexandra Maria Augusta, é 3 em 1. E hoje o tema está muito interessante, então a gente vai estar junto aqui, fica com a gente. O tema, a importância da qualidade de vida onde? No trabalho. Porque muito se fala de qualidade de vida, mas é melhor começar a dar uma especificada, e é no trabalho. E eu começo perguntando para a Alexandra. Ale, é a Joana aqui de São Paulo que te pergunta. Ela foi promovida ao cargo de gestora de vendas e ela não sabe como melhorar o ambiente de trabalho do time do qual ela faz parte. Qual que é a dica, Ale? Puxa, né? Então, primeiro, parabéns, né, para você que foi promovida. Então, ali com certeza, né, fruto de muito trabalho e dedicação. E primeiro ponto, quando você é promovida, o que que é? É você se trabalhar. Então, o primeiro passo, né? Então, você está vendo que você está ali com desafio, né? Que são novos desafios. E a gente tem percebido, eu falo a gente, né? Porque a gente aqui no Evoluir, eu junto com a Michele Rosseto, com a Delmar e todos os profissionais aqui, quando a gente fala desse trabalho, é principalmente começar pelo seu trabalho de autoconhecimento e se perceber. A gente tem notado ao longo dos anos que muitas vezes a pessoa ela é promovida, mas ela continua agindo. Então, quando a gente observa a pessoa no campo da ação, ela continua agindo, né, no trabalho, no papel que ela estava anterior. Então, se agora você foi promovida gestora de vendas, de repente se supõe que você estava no papel de vendedora. Então, o comportamento, os pensamentos, as atitudes são diferentes de uma gestora, né? E muitas vezes o gestor, quando ele é promovido, o que que acontece? Ele chega no setor, ele olha para todo aquele pessoal que era colega de trabalho igual até ontem. Então, eles estavam ali de igual para igual, e agora você não está, né, mais de igual para igual, agora você está como gestora. Então, como é que você une esse time? Então, primeiro passo, procurar autoconhecimento, procurar uma terapia, um coach, e muitas vezes, né, por exemplo, aqui no Instituto a gente tem massagem, a gente tem dança-terapia, algo ali que te ajude, né, você a se equilibrar, você ter um bem-estar primeiro com você. E aí sim, olhar para esse time e ver o que é que está causando esse afastamento, por que que o ambiente não está bom, conversar com as pessoas, ter uma escuta muito aberta, olhar quais são as necessidades de cada um, né? A gente trabalha bastante também a comunicação não violenta, que eu falo que a Michele, né, ela é que energiza esse tema aqui no Instituto Evoluir, então tudo isso pode contribuir, mas o primeiro passo para você aí que foi promovida, e se alguém estiver nos escutando também, foi promovida e está com o desafio igual, né, é buscar autoconhecimento, e lembrando que a gente aqui no Instituto está pronto aí para um acolhimento, para te escutar também. Sabe o que eu gostei, Ale, quando você deu os parabéns para ela, sabe? Porque às vezes a pessoa é promovida e esquece de celebrar. Então, isso mesmo, celebra, né? Essa oportunidade que você fez por merecer e que a vida te trouxe. Então, são sempre dois movimentos, né? Parabéns. Agora a pergunta vem da Mariana Pereira, Ale, e ela diz que o sonho dela era mudar de país, e ela conseguiu. Ela está trabalhando na Espanha, mas ela está sentindo dificuldade. Dificuldade de adaptação, tanto no ambiente de trabalho da empresa, né, como os costumes, é uma nova vida, e o trabalho é na área de gestão de pessoas. O que você diz para ela, para Mariana, Ale?
Puxa, mais um caso aqui bem sucedido de um sonho realizado, e você falou uma coisa super importante, né, Delmar, que a gente tem também trabalhado bastante no Instituto, né, a importância de celebrar. Então, celebrar uma promoção, celebrar mudou de país, olha que legal, era o sonho, né, da pessoa, e pequenas conquistas do dia a dia. Às vezes a gente, principalmente para a pergunta anterior, né, que a Joana, que gestora de vendas, né, às vezes, principalmente no setor de vendas, a pessoa fecha o mês, ai, conseguimos, fechamos, que legal. Começa de novo, opa, não, para celebrar. Então, de novo, aí, parabéns para você, Mariana, né? Espanha, falando da Espanha, né? Lembrando que a Delmaré da Espanha, aliás, eu estou com um quadro aqui atrás de mim, que é da Espanha também, mas quando a gente muda de país, aí o desafio, né? É bem interessante, porque a gente está falando, né, de um desafio, de uma mudança cultural. Cada país, né, tem a sua cultura. E tem países da Europa que às vezes a pessoa fala, nossa, mas falou comigo, parece que está brigando, né? Foi muito objetiva, puxa, mas nem... que aqui no Brasil a gente tem uma cultura assim, a pessoa fala assim, ah, vou fazer, vamos pensar, vamos conversar. Estava conversando com uma pessoa outro dia, ela falou, tem alguns países que é sim e não, né? É sim e não. E ela tem dificuldade aqui no Brasil, sabe, dessa, a gente vai pensar, a gente vai conversar, a gente vai ver. Então, na Espanha, então, uma nova cultura. Então, você entender, né, a cultura desse país, entender como é que as pessoas pensam, e você está ali num desafio maior ainda, trabalhando com gestão de pessoas. Então, você está trabalhando com um grupo de pessoas que pensa diferente de você, mas se você foi criado aqui no Brasil, é brasileira. Então, entender a cultura, estudar a cultura, né, e de novo, né, eu acho que sempre buscar esse autoconhecimento e principalmente entender a cultura, entender as relações, o que é importante para cada um e para o todo, né, dentro dessa empresa, aí vai te ajudar bastante, entender a cultura de onde você está, né, porque a gente está falando de cultura e de relações, então, e lembrando, né, que eu acho que hoje nós tivemos um benefício muito grande no pós-pandemia, que é o trabalho online. Então, a gente também aqui no Evoluir, a gente atende tantas pessoas do exterior, porque as pessoas buscam, né, um trabalho no idioma da sua terra natal, que as nossas emoções, elas se desenvolvem, né, a partir do nosso idioma natal. É como a Delmar fala, às vezes você está andando no exterior e você escuta alguém falar brasileiro, você fala, nossa, na hora te chama atenção, né, porque é a sua língua materna, né, seu idioma materno, então isso é super importante. Então, precisando de ajuda, de um suporte, de um apoio, também buscar, né, aí no online, que atende, né, e dá para atender, conectar o mundo todo, né, Delmar? É isso mesmo, e mais uma vez aí parabéns mesmo, você falou aí da Mariana, né, poder celebrar um sonho e encarar mesmo esses desafios, você falou da cultura, mas também as instituições, né, elas têm o seu perfil, elas têm a sua forma de ser, né? Muito bem, a gente vai seguir aqui com a Carla. A Carla é da Penha e ela diz que ela se sente infeliz no trabalho. Não vê a hora de chegar ao final de semana. Ela ama a profissão, mas ela está tão cansada e desanimada. O que ela faz para melhorar, Lê? Olha, como você está muito pertinho, eu já vou fazer um convite para você. Vem aqui no Evoluir tomar um chá, um café, que só de chegar aqui, no jardim você já vai se sentir muito bem. Como você está pertinho, né? E lembrando que a gente está pertinho do metrô também, né? Então, vem aqui tomar, já fica o convite para você, tá? Mas essa questão, né, do desânimo, né, do cansaço, é importante, né, investigar a raiz, que podem ser muitas. Então, muitas vezes a pessoa fala, é no trabalho, mas observar, é só quando eu chego no trabalho? Ou eu estou passando algo, uma situação difícil, um luto, a partida de alguém querido, uma separação, né? Eu estou com uma questão de alguém doente na família, e aí eu estou com tantas questões na minha vida pessoal que quando eu volto para o trabalho, como é que eu vou ficar feliz? Então é importante você observar a origem, da onde está vindo, né, mesmo
essa tristeza, né? Porque você está dizendo que você se sente infeliz no trabalho e não vê a hora, né, do final de semana chegar. Agora, olhar para o trabalho, puxa, eu estou aqui, eu estou estagnada, eu estou sentindo que não está legal, que eu não estou conseguindo utilizar todas as habilidades, ou todo o meu potencial, eu estou estagnada, eu estou querendo uma mudança, ou teve uma mudança de chefia, eu não me adaptei, ou ainda, eu tenho escutado muito, né, Delmar e todos que estão aqui com a gente, as pessoas que estavam no online, estavam trabalhando de casa e tiveram que voltar para o presencial. Talvez isso aconteceu com você, né? Então tem gente que fala assim, puxa, mas eu estava tão bem em casa, com meu gato, com meu cachorro, e agora eu tenho que voltar lá. Como é que meu cachorrinho vai ficar em casa? Ou eu tinha mais tempo com os meus filhos? Então, observar. Então, escreve. Um exercício bom é você escrever, né? Ah, e na dimensão pessoal tá tudo bem? Opa, então, deixa eu entender. Teve alguma mudança no trabalho? Da onde que está vindo essa infelicidade? Uma coisa que a gente trabalha muito são os recursos. Então, você entender a raiz, né, da onde que está vindo essa tristeza, e um outro recurso é você fazer uma listinha de coisas que te fazem bem, que na hora que bater essa tristeza no trabalho, você utilizar esse recurso. Que recursos são esses? De repente, deixar uma imagem de natureza na tela do computador, né, ou algo que te faça bem, de repente um chá me faz bem, ou fazer uma pausa, entender que às vezes a gente não faz pausa, a gente quer produzir tanto, né, que essa semana mesmo a pessoa falou assim hoje para mim, sabe que eu não tomava água para não levantar da minha mesa do trabalho? Gente, olha só, então às vezes a gente olhar se está se alimentando bem, se está tomando água, né, buscar esses recursos que vão aí te nutrir e te ajudar nesse momento, mas já fica o convite, vem aqui bater um papo com a gente, tomar um chá, um café. Agora nós vamos seguir com o Ronaldo. Ronaldo, ele é do bairro de Pinheiros, aqui de São Paulo. E a dificuldade dele, Ale, é ir para o trabalho. Ele não está se sentindo compreendido no trabalho, portanto, o ambiente não fica harmonioso. Qual um caminho, assim, uma luz para ele melhorar essa situação dele, Ale? É muito, muito interessante essa pergunta, porque nós tivemos um evento aqui recentemente, com a entrada da primavera, no dia do Conviver e Evoluir, e eu e a Michele Rossetto, a gente fez uma rodada de comunicação não violenta, e foi tão interessante porque teve uma pessoa que ela trouxe um relato muito parecido com o seu, e na hora que a gente começou a conversar com ela se deu conta que ela não escutava as pessoas. Então ela estava tão focada naquele sentimento de incompreensão, de, puxa, ninguém me entende, eu quero fazer projetos, eu quero trazer inovação aqui para a empresa e ninguém me ouve, ninguém me entende. Toda vez que eu vou falar, as pessoas parece que não param para me escutar, só que ela se deu conta do quanto que ela também não estava tendo uma escutativa com o outro, né? Então, quando a gente fala assim, eu me sinto incompreendido, né, é se observar. O que está acontecendo comigo? Eu estou me expressando bem? Qual é o meu sentimento que está presente? Qual que é a minha emoção verdadeira? Qual que é a minha necessidade? E uma coisa que a gente fala bastante, que eu e a Michele falamos bastante também no dia, é de olhar o fato. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não estou sendo incompreendido. Só que às vezes eu trouxe uma ideia no fim de uma reunião, a reunião estava acabando, aí acaba a reunião, o pessoal fala assim, tá bom, semana que vem a gente escuta melhor, pronto. Não estão me entendendo, eu estou tentando falar, né? Então, assim, olha primeiro os fatos, observa os fatos. Qual foi o fato no qual você se sentiu incompreendido? E aí olha qual é a sua necessidade. Você está tendo uma necessidade do quê? De ser mais escutado, né? De se colocar mais, uma necessidade de ser visto, de ser reconhecido no trabalho. Aí olha para os seus sentimentos para aí você chegar no ponto do pedido. Que esses são os passos da comunicação não violenta. O que você precisa pedir para o seu colega de trabalho, né? Olha, às vezes até expressar, olha, puxa, eu não estou me sentindo vista, estou me sentindo incompreendida aqui, né? Então,
olhar esses 4 passos ajudam bastante a você a ter ali mais clareza do que está acontecendo, porque a gente percebe muitas vezes que a gente fica tão focado naquilo, naquele tema, num tema no trabalho, que a gente para de escutar e para de ver a situação com clareza. E principalmente entender o que você está sentindo aí, para você poder fazer pedidos mais claros e se comunicar e sentir acolhido aí no seu ambiente de trabalho. Muito bom, Alê. Agora, Sorocaba, é a Ana Maria lá de Sorocaba, e ela está dizendo que esse ano ela teve vários episódios de doença e ela faltou bastante no trabalho. E ela sabe que isso é negativo para a carreira dela, mas ela não sabe como melhorar. O que você diz para ela, Alê? Olha, é um número grande, né, de faltas, de atestados médicos, né? Muitas vezes, né, quando a gente não está conseguindo lidar com uma situação, ou a gente, sabe aquela frase assim, eu estou engolindo muito sapo, estou engolindo muito sapo em casa, na família, né, no trabalho. Então, é observar, o corpo ele manifesta, né? Então, a gente tem percebido que ao longo da história, né, das empresas, lá no passado, era como se a pessoa chegasse no trabalho só o corpo, os braços, as pernas, o potencial de energia de trabalho, o pensar, né, o raciocínio lógico, e as emoções ficavam guardadas em algum lugar. É como se essas emoções não chegassem juntos, né? E cada vez mais a ciência vem trazendo, os médicos, a psicologia, o quanto que está tudo ligado. Então, quando começa a ficar muito doente, e essas doenças são recorrentes, é importante investigar. Aí é importante você buscar mesmo, sabe, uma terapia, né, buscar uma ajuda, uma terapia individual ou em grupo, buscar um psicólogo, buscar, como no trabalho, um coaching também pode ajudar, de você entender o que está acontecendo com você, porque se está tendo tanta recorrência de doença é porque a tua imunidade baixou, e se baixou, é algo que está acontecendo, né, no próprio espiritismo, né, eles dizem, outro dia eu estava lendo uma matéria tão interessante no espiritismo, no livro dos espíritos, a gente, no evangelho, a gente entende que acontece o quê? A doença, ela vai acontecendo no campo sutil, então antes de acontecer no nosso campo, no nosso corpo físico, ela vem no nosso corpo sutil até o momento em que o corpo adoece, e aí ou você pega, né, uma gripe muito forte, ou você começa a ter questões de estômago. Eu, recentemente, mesmo compartilhando aqui com vocês, eu tive alguns episódios, né, de má digestão, que também me afastaram do trabalho. O que eu fiz? Eu fui entender aonde que estava a raiz desse problema. Por que eu estava... O que eu não estava digerindo na minha vida? E aí você entender os aprendizados para fazer as mudanças. Então, se você... E aí, sim, tratar da parte física, né, ir no médico, mas buscar uma ajuda, um psicólogo mesmo, para ajudar você a entender o que é que está acontecendo com você no campo das emoções, para você entender os aprendizados e aí buscar uma saúde, né, que é essa saúde integral que a gente fala e no Instituto, né? E tem uma coisa também muito interessante que quando a gente fala da saúde integral, quando eu cheguei há 22 anos atrás aqui no Instituto, o primeiro curso que eu fiz, né, foi o Ser Viver Integral, né, que agora a gente está retomando de um jeito diferente, a Delmar está trazendo aí de um jeito bem interessante, de uma imersão de final de semana, e depois aprofundamentos, que é para você se entender e entender ao outro. E aí você buscar esse caminho da saúde integral, que é o mental, é o físico, é o emocional, é a dimensão espiritual e a dimensão do propósito, né, Delmar? Muito bom, Ale. Eu quero, sabe o que agora, já que você falou nisso, reforçar a nossa parceria com a FEAL. Então, o Instituto Evoluir e FEAL tem uma parceria, e eu quero lembrar agora que você, que é sócia, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tem desconto de 15% em todos os serviços, todos esses que a Alexandra falou, né? Então,
Se você está assistindo, eu faço um convite para você. Faz parte dessa rede de amigos que compartilham bem aqui na rede Boa Nova de rádio e também da TV Mundo Maior. Então, ajuda a manter a programação. Está ajudando você? Que tal você ajudar a que isso se amplie para muito mais gente? E você pode colaborar espontaneamente. Você acha melhor o Pix? 11 97 61 0272. 11 9 7261 0272. Mas também você pode colaborar pelo site feal.colabore.org e lá você vai ter todas as informações de como é que você se torna sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E Ale, para encerrar já agora nessa fase final aqui do nosso encontro, como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar a ter um ambiente melhor no trabalho, Ale? É a doutrina, a gente lembrando, né? Sempre lembra de Jesus, dos ensinamentos dele. E tem um livro do Francisco Cândido Xavier, que é esse livro Segue-me. Esse livro é muito bonito, tem muitos ensinamentos. Tem uma frase curtinha aqui que me chamou muita atenção. Ele fala primeiro para a gente situar o mal no passado, porque senão muitas vezes o que aconteceu ontem já passou. E aí eu fico presa naquela situação. Às vezes, sabe, um colega de trabalho que não estava bem, não me cumprimentou, eu não cumprimentei ele, eu esqueci, eu passei. E aí, às vezes a pessoa fala, olha, nossa, o que será que eu fiz? Então, a gente lembrando dos fatos, né? Deixar o mal no passado, todo dia que quando você chegar no seu ambiente de trabalho, levar o melhor de você. Como o doutor Reinaldo Leite sempre nos disse, o nosso querido doutor Reinaldo, agradece pelo teu trabalho, pelo dinheiro, pelos aprendizados, e tem essa frase bem curtinha, auxiliemo-nos reciprocamente, acendendo luz que nos dissipe a sombra. Então, que cada um de nós possamos ser luz no nosso ambiente de trabalho também, e auxiliar o outro, e ter compaixão, ter empatia e ter amor no ambiente de trabalho também, Delmar. Não tenho como não lembrar do doutor Reinaldo, que ele era muito a favor do trabalho, ele repetia muito, né, que Jesus dizia que meu pai trabalha, eu também trabalho, e aí ele conclui, então vamos trabalhar, gente, né? Ele era muito a favor, ele defendia muito a bandeira do trabalho, né? E isso, olha, ele trabalhou como advogado, ele trabalhou na doutrina espírita há muito tempo, na TV e na rádio. Então, ele trouxe muito essa questão do trabalho para a nossa vida, sendo um exemplo, né? E ele falava também, já que você está trazendo aí a questão da doutrina, uma orientação que ele dava é: se aposenta no papel, mas não se aposenta na vida, continua trabalhando. E aí você pode ir para o trabalho voluntário. Se a pessoa já sente que ela já contribuiu, ela já trabalhou, né? E agora eu estou falando com os 60 a mais, aqueles que dedicaram aí parte da sua vida para o trabalho, como disse a Alexandra, né? Remunerado, você agradeceu o seu trabalho, já cumpriu uma etapa, já se aposentou. Cuidado, né? De não se aposentar na vida, de não ficar rabugento, ficar, né, atormentando o ambiente em que você se encontra, mas encontra, né, atividades, já que, segundo a doutrina, quando Kardec pergunta para os espíritos o que é o trabalho, e os espíritos respondem, toda atividade útil. Então, mesmo aposentado, se você tem uma atividade útil, como já foi dito, se você cuida e zela do teu corpo, você cuida das suas emoções, você tem um trabalho, nossa, você já está, é um trabalho, né? Legal? E aí as suas considerações finais, Ale? Eu acho que depois dessas suas palavras é isso, né? A gente agradecer e continuar entendendo que o trabalho é, sim, um caminho de evolução, seja voluntário, seja remunerado, e que a gente possa fazer isso com amor e com muita gratidão. Você acompanhou Um Novo Olhar.